Desses preparativos para o retorno às aulas, alguns pais e mães costumam ter uma dor de cabeça à parte, a preparação da lancheira escolar. Afinal, é mais difícil monitorar a alimentação dos filhos na escola. Eugênia Reis traz agora algumas dicas valiosas, não é isso, Eugênia? Boa noite para você. Boa noite, Simon, para você. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente acabou de conferir uma reportagem que fala sobre a volta às aulas. Na rede pública, as aulas retornam em fevereiro. Na rede privada, até o final desse mês. Mas muitas já retornaram. E aí a gente sabe que quando se fala de volta à escola, com crianças, tem uma hora que é sagrada, a hora do lanche. Os pais sempre têm dúvida do que mandar, do que não mandar, de como evitar aí que os filhos comam besteiras na escola. Sabe quem vai ajudar a gente? Juliana Mello, nutricionista, está aqui ao meu lado. E aí, Juliana? Essa fase aí da primeira infância, a lancheira que o pai prepara tem um papel relevante aí na educação. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite. Sim, tem um papel de extrema importância na rotina alimentar da criança, porque ela vai estar saindo de um período de férias e vai estar entrando aí no período escolar. Porém, para não ter essa mudança brusca na alimentação, é importante que os pais eles fiquem atentos aos lanches que os filhos vão estar consumindo na escola para continuar com a rotina alimentar. Juliana, a gente, de acordo com dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, mais de 30% das crianças no Brasil estão acima do peso, 14% são obesas. Como é que você vê aí a questão desses dados, já que eles preocupam, estão ligados diretamente com a alimentação? O que realmente os pais não devem deixar de colocar na lancheira? Sim, são dados realmente preocupantes. São dados muito altos que preocupam tanto o Brasil como o mundo inteiro, que seria a questão da obesidade e o sobrepeso infantil. Alimentos que não podem deixar de ser priorizados em uma lancheira saudável, numa rotina alimentar de uma criança, são os alimentos naturais, como sucos da fruta, as frutas em si, priorizar bolos caseiros, mais alimentos de fonte natural do que aqueles alimentos industrializados. Evitar colocar biscoito recheado, evitar aquele suco de caixinha, alimentos que têm muito açúcar, muito sal na sua composição. Sempre tentar colocar alimentos também que a criança já esteja adaptada em casa, para que ele possa ter uma alimentação diversificada, mas também divertida na escola, mudar formatos. Então, eles tentam implementar mais essas adaptações na lancheira, porém, com a rotina que a criança já vem em casa, com os gostos e tentando incluir alguns outros alimentos na rotina. Em relação à quantidade, os pais devem seguir aquela porção que a criança já que a criança come em casa, para não ter um sobrecarregamento da criança, para que ela não se sinta obrigada a fazer aquele consumo de mais alimentos do que o necessário. Tá. Juliana, mas só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, em relação à variação desse lanche, para que a criança não enjoe todo dia, comer a mesma coisa e não crie aí uma resistência, o que os pais podem fazer? Eles têm que optar realmente pela variação, tanto para a criança não enjoar daquele determinado alimento, para não ser uma coisa monótona, e para que a criança consiga consumir a maior fonte de nutrientes possíveis daqueles alimentos. Então, a variedade é de extrema importância. Então, eles podem optar por estar vendo receitas práticas na internet ou procurar também nutricionista, ideias para fazer com que um alimento específico ele possa se tornar uma fonte de alimentação para aquela criança que seja divertida, porém diversificada de formas de ofertas diferentes. Muitíssimo obrigada, Juliana, pelas informações. Olha, Simon, pessoal de casa, eu tenho certeza que depois dessa conversa aqui com a Juliana Mello vai ficar bem mais fácil preparar aí o lanchinho dos filhos, né? Eu volto com você nos estúdios. É verdade, Eugênia. Muito obrigado por trazer essas dicas importantes para os pais, né? Que têm essa preocupação de introduzir uma alimentação mais saudável, né? E cortar as besteiras desde cedo. Então, um trabalho importantíssimo, né? Quanto mais cedo a gente educar os filhos nessa questão de alimentos saudáveis, mais fácil vai ser, né? E eles vão crescer com certeza aí com mais saúde. E olha só, sobre todo esse processo de volta às aulas, de retomada de rotina, que a gente vai querer sua participação por meio das nossas redes